Você cansou de reprovar em concursos públicos. Aquele cargo dos seus sonhos parece que está sempre cada vez mais distante, mesmo que você se esforce e estude por horas. Se você chegou até aqui, é porque você identificou a importância da disciplina de Direito Administrativo para a sua aprovação. Essa matéria está presente em mais de 90% dos concursos públicos. E isso não acontece à toa. Você, futuro agente público, precisa compreender como funciona a estrutura do estado onde você vai trabalhar, bem como o desempenho das suas atividades. E tudo isso está dentro do direito administrativo. Ao longo dos meus 8 anos lecionando essa matéria, eu pude identificar, frente a frente com os alunos, as dificuldades que eles têm para o aprendizado dessa disciplina. E eu sei que ela não é a matéria mais queridinha entre os concurseiros. Porém, agora, com essas cláusulas de barreira que os concursos vêm trazendo, não adianta você apenas estudar matérias que você gosta. Todas as disciplinas possuem grande importância. Não adianta você fechar uma matéria que você gosta de coração, sendo que você não tire as notas mínimas necessárias nas outras disciplinas e às vezes acabará reprovando novamente porque não deu a devida atenção. Ocorre que a maioria dos alunos possuem essa grande dificuldade no estudo realmente dessa nossa matéria por dois pontos principais. E eles não são com relação ao conteúdo. Eu sei que você deve ter pensado agora, nossa, professora, Deus me livre de estudar licitações, é muito chato. Mas não é esse o ponto. Os dois pilares que dificultam o seu estudo da disciplina de Direito Administrativo têm a ver com a sua mentalidade. A mentalidade de estudante que você precisa ter e desenvolver. Essas duas situações são principalmente o estigma que você criou dessa matéria, seja porque você já teve contato com ela e não foi muito bacana, seja porque você teve um professor que te ensinou de forma errada. Esse estigma criado pode ter sido porque você estudou e não estudou do jeito certo, conforme o seu estilo de aprendizado. Ou até mesmo se você nunca teve contato com a matéria por conta de outros alunos que chegaram em você e falaram, nossa, direito administrativo é muito difícil. E isso já criou ali no seu cérebro uma limitação. Já os professores que dificultaram de alguma maneira o seu estudo dessa matéria, geralmente eles fazem isso por um ponto principal. Eles vão utilizar muito juridiquês, aqueles termos técnicos, aquela linguagem de difícil compreensão, talvez para mostrar para você uma postura de autoridade na matéria, como se ele dominasse muito o conteúdo, como se usar esses termos rebuscados fizesse com que o ensino dele fosse melhor. Mas, na verdade, eles ainda não perceberam que o aluno precisa é de simplicidade. Nós, aqui no método de A a Z, que nada mais é do que você aprender direito administrativo do zero, trabalhamos principalmente com a simplicidade. A gente sabe que estudar não é fácil, mas pode ser simples. Assim, ao ensinar essa matéria para você, eu utilizo sinônimos de palavras, porque às vezes você não teve o contato com aquela palavra específica, mas você já teve o contato com um sinônimo dela. E a partir do momento que eu trago para você essas possibilidades daquele termo, você vai virar e vai falar, é isso, professor, eu entendi. Assim como nós trabalhamos também com a origem das palavras, a sua etimologia mesmo. Ao longo das aulas você vai perceber que eu saio destrinchando as palavras para ensinar para vocês cada pedacinho dela, o que faz com que o aluno compreenda aquele termo e não apenas decore. Porque a gente sabe que se você depender de decorar para a sua prova, você vai ir lá contando apenas com a sorte. E não é esse o nosso objetivo. Quando eu estudei neuroaprendizagem para poder aplicar aqui na nossa mentoria, dentro do nosso método de A a Z, é identificado 3 pontos dessa neuroaprendizagem, desse ciclo de neuroaprendizagem. O primeiro deles é a codificação desse conteúdo que você vai aprender.
A codificação nada mais é do que esse primeiro contato que você tem com a disciplina, que pode acontecer sim por meio de videoaulas, como é o caso do nosso método. Mas é muito importante que você evolua para os outros 2 passos dessa neuroaprendizagem, que é a consolidação, que é o momento ali em que você compreende a disciplina, em que você pega aquela codificação e consegue aplicar realmente na prática com segurança, e também a parte da recuperação. A recuperação do seu conhecimento nada mais é do que as revisões, que são extremamente importantes para você, concurseiro. De nada adianta você estudar hoje e não revisar essas matérias. Essa recuperação, ela atinge o ápice da neuroaprendizagem, tá? Então, dentro do nosso método, nós temos aí meios de revisão. Eu te entrego ferramentas realmente de ancoragem para as suas revisões, modelos de resumos para você revisar, seja você aquele que gosta de anotar pontualmente, seja você aquele que gosta de escrever, por exemplo, questões realmente afirmativas corretas das questões, também por meio de uma técnica que nós chamamos de espelhamento, onde o aluno revisa aquilo que estudou verbalizando, né? Então, existem várias ferramentas dentro do nosso método que vão fazer com que você pratique a neuroaprendizagem do início ao fim. Outro diferencial aqui dentro do nosso método é que eu não entrego para você apenas o conteúdo, não. Você não está adquirindo uma específica de direito administrativo, em que o professor começa na aula 1 já jogando a disciplina em você. Aqui nós trabalharemos com os seus estilos de aprendizagem. Nós vamos identificar como você estuda, como você aprende, o que é melhor para você, aplicando as metodologias de Kolbe e de Vark. Assim como nós também trabalhamos com a pirâmide do aprendizagem. Aquela pirâmide do aprendizagem é a curva realmente de aprendizagem que um aluno tem quando passa a estudar. Ele começa com uma inconsciência do problema, depois ele se torna consciente, após ele vai se tornar aí, ele vai evoluir para uma consciência passiva e até chegar a uma consciência ativa, que é onde ele realmente aprendeu o conteúdo e ele aplica de forma prática, automática na prova. Se compara muito da situação em que você começa a dirigir. Se você tem CNH, ou então se você dirige aí veículos, você vai entender do que eu estou falando. Inicialmente, quando você começa a dirigir, tudo é muito difícil para você. Você é aquela pessoa que tem que abaixar o volume do som para poder fazer uma curva ou uma baliza. Engatar as marchas, passar aí os pedais da forma correta, a embreagem, meu Deus, é tudo extremamente difícil. Por quê? Naquele momento, você sai de uma inconsciência da dificuldade, passa a dirigir o veículo e percebe as dificuldades que tem de fazer tudo ao mesmo tempo. Com o tempo, você vai melhorando isso. Vai chegar um momento em que você passa a dirigir sem deixar o carro morrer. Até que chega um momento, e ali é o ápice da sua curva de aprendizagem, em que você vai conseguir dirigir o carro pensando em outras coisas. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece direto. Se torna tão comum, tão mecânico aquela atividade que você está fazendo ela pensando em outras coisas. De repente você fala, nossa, eu estou dirigindo. Mas é porque se tornou algo realmente consciente e ativo no seu cérebro e que você não precisa mais gastar tanta energia para chegar até lá. Essa ideia, ela se aplica dentro da pirâmide do aprendizagem, aonde a gente vai tirar o aluno daquele básico do ler e escrever ou somente assistir uma aula e que garante aí somente 50% de aproveitamento, para que a gente passe a evoluir com práticas daquilo que foi estudado e chegar até o ponto dos 95% de aproveitamento de uma matéria, que vai ser o momento em que você será capaz não apenas de falar sobre um assunto, mas até mesmo explicar e ensinar
para outras pessoas. Tudo isso você vai encontrar dentro do nosso método. A nossa mentoria, ela conta com módulos de estilo de aprendizagem que a gente vai identificar fazendo os testes e vai direcionar você para aquele estudo. Conta com módulos de mentalidade, porque não adianta, olha o que eu falei lá no início, você às vezes tem estigmas e isso está dentro da sua mentalidade. Então, nós trabalhamos com a sua mentalidade de concurseiro, né, para identificar esses traumas, esses bloqueios, mostrar para você como funciona a resiliência de um concurseiro dentro de todo o seu processo de estudos. Aí sim, nós iniciamos o nosso estudo. E esse estudo se inicia com a base. Olha o que eu falei para vocês, método de A a Z, aprendendo direito administrativo do zero. Eu jamais vou trazer para você um conteúdo que está lá na frente da trilha de aprendizagem, aonde eu preciso que você tenha já uma base, porque é um conhecimento mais técnico, sendo que eu não expliquei para você o conceito inicial. Nós trabalhamos assim com a trilha de aprendizagem, onde o aluno parte de um ponto inicial A e chegará ao ponto B, que é a sua aprovação, fazendo uma evolução. Durante essa trilha de aprendizagem, você não vai apenas ficar vendo as matérias, não. Você contará com quiz para identificar o aproveitamento da matéria naquele tópico específico. Você poderá avançar na disciplina após ter aí um aproveitamento adequado. Caso não consiga, é direcionado para aulas de nivelamento e resoluções de questões para que você identifique quais os pontos que você está tendo dificuldade e possa avançar no seu estudo. Teremos plantões ao vivo para sanar dúvidas, plantões sobre mentalidade, plantões sobre a sua evolução de estudo, né, para ter essa troca de conhecimento entre realmente aí outros estudantes e você. Aqui, nós não trabalhamos com uma específica, nós trabalhamos com uma mentoria, para que você saia do nosso método, realmente dominando a disciplina do direito administrativo e sendo aprovado, enfim, naquele concurso dos seus sonhos. Eu espero que a gente caminhe junto aí nessa trilha, nessa jornada, e estaremos juntos aí nas suas primeiras aulas da nossa metodologia, do nosso método de A a Z. Eu espero você!